sossega o peito, viva a vida, tudo em seu lugar. Respeito ao tempo, tempo, tudo vai durar. Do pé da mais profunda oliveira caiu na beira dos abismos a poesia viva de dentes sorrindo a preencher este vácuo entre os nadas e totais. As palavras em ervas e tais, ervais, a deixar consigo o outro, marcando sem diário. Febraro. Que felicidade, isso, felicidade desse poema. É tão bonito quando um poema fala da gente e revela a gente com tanta intimidade. Eu acho que só você mesmo para conseguir chegar nesse ponto, nesse lugar de intimidade. Bom, eu convido você para esse podcast Poesia para Sentir, para falar de poesia. Estamos aqui com o Febraro, que foi apresentado. Febraro, esse é você? Eu acho que sim. Tem uma frase linda de um poeta cantado pela Diana Calcanhoto que é: eu não sou eu nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar na ponte do tédio que cai de mim para o outro. Então, eu acredito que eu estou ali nesse entremédios que você coloca ali, esse marcado sem diário, esse extrato de espanto. Deve ser eu, assim. O bom é se sentir assim, né? Sim. Febraro, na atualidade, como que você vê a poesia? A poesia, ela é contemporânea ou ela é sempre atual? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, na primeira vez que a gente conversou, quando você falou sobre isso, eu fiquei pensando muito, porque eu acho que a poesia, ela acompanha o nosso tempo. Mas o nosso tempo, ele é tão cruel com a poesia, que é aí que o bicho pega. Porque o nosso tempo esquece disso. E a gente entra num lugar cada vez mais contemporâneo e até absurdo de não ter tempo, de não ter lugar, de não ter jeito, que a poesia, ela também começa a entrar nisso. Então a gente começa aí vendo numa poesia mais comercial, uma poesia que só quer dar resposta, rápida, fácil, curta, de autoajuda, e essa poesia não serve para nada, a não ser para só gastar árvore à toa. E aí existe a poesia que vai de fato fazer com que a gente olhe para o mundo de uma outra forma. Essa poesia me interessa mais. A poesia do medo, a poesia que me espanta. A poesia que eu olho e me reconheço. Mesmo que num lugar tão íntimo que eu nem sei. Essa é a poesia que eu acho que está mais no nosso presente. A poesia que toca no nosso íntimo, sem ser fácil, sem ser tão didática. Ela só está ali existindo. Só está sendo traduzida do que está ao redor, né? A gente está falando de medo, eu estou vendo você com duas máscaras. Duas máscaras. A pulsão de morte nesses momentos de pandemia é terrível. Daí eu lembro da Festa para o Fim do Mundo. Sim. Uma Festa para o Fim do Mundo é um livro que eu lancei, ganhou 2 prêmios. Ganhou o prêmio Lei MS, prêmio de reconhecimento popular como livro do ano. Fiquei até assustado quando saiu essa notícia, que assim, como que ganhou o livro do ano? O que é isso? Mas enfim, ganhou. Ele é um livro que foi escrito em tempo de quarentena, um livro gigantesco, tem 300 páginas de poesia. E todas as poesias, elas estão tentando atravessar o real o tempo todo, mas ela não está num lugar aristotélico da poética, de estar completamente pareado com a realidade, mas atravessando a realidade, transcendendo a realidade. Isso é uma tentativa minha, ali naquele livro. E Uma Festa para o Fim do Mundo é basicamente fazer aquilo com que resta, pegar o que resta, transformar numa festa, encontrar a fúria reunida, a fúria coletiva e deixar isso existir coletivamente. Então, eu acho que o livro é um atentado coletivo. Um atentado coletivo. A gente tem sofrido muitos atentados diários, Sim. né? Sim, eu acho que a gente passa num momento da nossa história em que a poesia, ou ela precisa fazer a gente acordar, ou fazer a gente dormir. Mas algo, por exemplo, que uma poeta contemporânea brasileira, Maria Isabel Iorio, fala, é onde podemos acordar de repente. E é isso, para mim, volta até para Hamlet. Na primeira frase de Hamlet é quem está aí. Quem está aí? Porque, na verdade, o que me interessa é saber quem está aqui. Quem sou eu no mundo? Quem sou eu aqui nesse lugar? Quem sou eu? Quem é você? O que existe entre nós dois?
Para mim, isso, o poeta, ele deve chegar nisso. Deve chegar nesse lugar do entre eu e você existe algo e tá aqui, talvez o que existe entre eu e você seja poesia. Para mim, esse é o lugar do poeta, é estar nesse intermédio, nesse pilar. E você citou Hamlet aí, então a gente vê que ali ele tenta sair daquele reflexo do pai morto, né, do rei morto, que beira, que fica ali assustando as pessoas com aquele poder que ele já não tem mais. Sim, e isso eu acho que é sensacional se a gente pensa nesse nosso momento de agora. Mas a gente está nesse lugar, Hamlet, esse fantasma, essa assombração, perseguindo todo mundo e entrando nesse lugar caótico de Hamlet. E a gente vai encontrando as nossas Ofélias, vai encontrando os nossos protagonistas nessas histórias. Mas algo que a poesia ultimamente anda fazendo, que me interessa muito, que é um lugar de poesia da denúncia, é colocando vozes marginalizadas no centro para falar. Embora o centro, de fato, não queira que a borda pertença. E talvez a borda, de fato, nunca vá pertencer ao centro. Porque a própria borda é um centro. E quem não reconhece que a própria borda é um centro, é o centro. Mas não. Estar na borda é estar no centro de si. Mas o pertencimento aí é outra questão, que aí a gente pode entrar nesse lugar da poesia da denúncia. E aí vem essa questão de forçar o invisível, né? Porque a borda é invisível para o centro, não para a borda em si. O que acontece na borda é incrível. Se a gente pega os eventos culturais que acontecem na borda, os poetas que estão na borda, isso é outra realidade, outra coisa que muitas vezes a gente ignora. E muitas vezes quem acha que está no centro, na verdade está na borda, e aí não consegue entender isso. E vice-versa também, às vezes você acha que está na borda e está no centro. Mas o interessante disso é você ter uma perspectiva aberta para conseguir recolher essa poesia de denúncia. E aí eu acho que Uma Festa para o Fim do Mundo entra nisso, é um livro de denúncia. É um livro que surge da denúncia de uma morte de um artista de Campo Grande, LGBT, que foi morto no centro, atrás do Shopping Campo Grande. Então, onde que ele se estende? Até onde que ele vai? Como que alguém morre atrás do maior shopping da cidade e não se sabe quem matou? Então tem uma borda. E quando a borda está no centro, e quando a borda morre no centro, a borda mesmo assim não existe. Porque ela não pertence àquele lugar. E aí acho que essa é uma grande questão dos poetas e do mundo que a gente está permeando, o que é borda, o que é o centro. E essa localização, né, Febraro, que você trouxe muito bem ali a 46 pés. Sim, isso para mim foi muito importante no A46 pés. O A46 pés foi, talvez por um acidente, uma confluência entre muitos estados. São muitas pessoas de lugares diferentes, de geografias diferentes, histórias diferentes, se juntando para escrever e encontrar aquilo que elas acreditam que realmente importa, que é o amor, que é a poesia, que é a existência, que é uma espécie de luta poética. Então isso é o que interessa essas pessoas, né? Não é uma cerimônia, né? São várias pessoas tentando não ter cerimônia, só entrar, só existir. E aí isso para mim foi lindo nessa antologia. Daí a gente entra naquela questão do subversivo que você citou ali, mostrou para eles o poder de Racionais, né? Do verso, do ritmo, da música, que vem da poesia. Teve uma aula, essa aula do Racionais é minha favorita, porque eu mostro um poema de Goethe no livro O Diário de Goethe, e aí eu mostro Racionais, para mostrar a mesma técnica. Então é incrível, né? Os dois estão usando, na verdade o Goethe vai usar o discurso direto, e o Racionais vai usar o discurso indireto livre. E aí quando eu mostro essa diferença, o discurso indireto livre é dificílimo de usar na literatura. E aí quando a gente vai lendo, vai acompanhando aquilo, vai mostrando, aquilo dá um espanto nas pessoas que estão em aula de, uau, como assim? Racionais é poesia? Isso pode ser considerado poesia? Não, mas isso é rap. Isso é marginalizado. Uai, daí? Claro que é poesia. Por que não? E é uma poesia muito bem feita. Né? Não é uma parte de caridade, não. É uma poesia muito bem feita, tecnicamente, de alma. Então é uma união dessas duas coisas. O subversivo me agrada muito, assim. Toda arte é subversiva, né? Sim, ela pelo menos está fazendo uma subversão no próprio ser. E aí existem uns lugares mais normativos, assim, que aí talvez, não sei, mas existem artes mais normativas, mas essas artes mais normativas,
elas são muito importantes também para subversivas. Porque, por exemplo, numa editora, para ser publicado um poeta, um Chacal, por exemplo, que é um poeta subversivo, marginal, eles talvez vão precisar publicar um poeta comercial, normativo. Então, aquele poeta comercial é muito importante para o sistema, para fazer a roda girar. Compensação, né? Sim, então um poeta comercial vai fazer 3 poetas subversivos serem publicados. Isso é muito importante, né? Então, por isso que também não é um lugar onde a poesia comercial é terrível, a alta literatura é incrível. Não, é uma outra coisa, são funcionamentos diferentes. E você veio de um lugar comercial, né? Você, no seu princípio, lá em 2016, sim, você veio por essa vertente, né? Isso para mim foi muito importante, assim, era um momento que eu queria, que eu estava num lugar da juventude, de achar que preciso crescer, preciso ser algo, preciso pertencer a algo. Coisa da juventude, de querer pertencer, querer ser, querer existir. E aí você nota, quando você nota, você já é. Você não precisa ser, você não quer ser algo, você é alguma coisa já. Isso é muito mais interessante. Quando eu notei que não, eu já sou alguma coisa. Se eu não sei, tudo bem, mas eu sei que eu sou algo. E também não é uma permissão para fazer alguma coisa, também que existia muito na minha juventude. Preciso ter muitos seguidores, muitos leitores, para ter a permissão de fazer algo. E agora eu já estou assim, não quero pedir permissão para ninguém. Eu escrevo simplesmente pelo desejo de querer escrever. Não para mudar o mundo, não quero. E hoje você pode mostrar isso para esses seguidores, né? São mais de 100 mil aí. São 100 mil seguidores. E todo mundo tentando também se acostumar com essa minha nova poesia que está chegando. Ao mesmo tempo com Irapuru, que é um livro gramaticalmente subversivo, em discurso, em sintaxes. Ele é um livro também um pouco complexo tecnicamente, assim, foi um estudo de muitos anos, são 5 anos estudando em campo e estudando técnicas literárias e estudando muitos clássicos para conseguir fazer esse livro. Então, o Irapuru, quando ele chega, que sai agora em outubro, ele me dá um grande medo, assim, do que vem, o que acontece agora nesse livro. Essa nova fase, né? Essa sua fase que você se permite não ser comercial, né? E ao mesmo tempo com uma preocupação em querer vender, porque também não tem problema querer vender. Não tem problema querer ganhar dinheiro com literatura. Para mim o problema é quando você não quer ter uma boa obra. Você quer lançar um livro. Aí para mim aí não faz sentido. Porque para mim é muito mais interessante uma boa obra do que uma vida boa, do que lançar simplesmente um livro. Porque se você quer lançar um livro, isso é mais um lugar de ego de qualquer outra coisa. Onde é que está de fato a pulsão ali? É lançar uma boa obra, lançar algo bem trabalhado. Né? E no meu momento comercial, eu estava só fazendo, publicando. Uma máquina de poemas, até que eu tive que ouvir o coração e dizer parou. E não necessariamente isso era arregaçar as mangas, né? Era só trabalhar no automático, né? Sim, chegou um momento que virava um lugar automático, que eram as mesmas coisas sendo ditas com palavras diferentes, que rendiam muito na internet. Foi um momento em que eu tinha mais seguidores, em que todo mundo, os posts tinham 10 mil, 15 mil curtidas. Mas era o mesmo discurso o tempo todo. Mas foi muito importante para mim, porque eu era muito jovem, tinha 16, 17 anos. Foi importante para mim fazer isso, passar por isso. E hoje está sendo muito importante para mim subverter um pouco esse caminho, ir para um outro lugar ali. Não só importante, como necessário, né? Sim, necessário. Eu acho que o Irapuru me verte um pouco a esse lugar. O Irapuru é minha estreia num romance, e ele é um romance, uma literatura contemporânea brasileira, não linear, então ele automaticamente já me coloca num risco que é quase um risco de vida, assim, quando eu estou escrevendo o Irapuru, é um risco de vida. E a gente vive um risco de vida constante, né? E como a gente pode ver essas máscaras para evitar que a morte chegue antes, a poesia dá esse suspiro, dá esse respiro, porque a pandemia mostrou a importância da arte, principalmente da poesia, né? Sim, se não fosse a arte, a gente ia ter todo mundo morrido, ou de loucura, ou de Covid. Quantas vezes, quantas madrugadas a gente não ficou assistindo série, vendo filme, assistindo uma entrevista. Imagina, o computador que a gente usa foi desenhado por alguém, o nosso celular é desenhado por alguém, tudo isso é arte, tudo isso é uma forma de poema. Eu tenho um pavor de quem demoniza as coisas. Escritor não pode usar Instagram, escritor não pode fazer tal coisa, artista não pode fazer tal coisa. Gente, como assim? São pessoas que trabalham, que têm seus instrumentos, suas plataformas e usam o que querem. E aí, quando a gente chega nesse momento contemporâneo, de tudo muito fluido, etc e tal, às vezes entram umas críticas que eu acho tão bobas à tecnologia,
que fica assim, não, gente. É tudo instrumento, né? Ainda mais agora numa pandemia. O que a gente faria numa pandemia? Sem a tecnologia. Porque tudo pode ser arte, mas tudo é poesia, né? Tudo é poesia. Tudo, eu acho que existe uma camada poética muito grande. Né? Imagina, 20 pessoas no Google Meet reunidas durante 2 meses, que foi o que aconteceu na 46 Pés, para discutir sobre poesia brasileira contemporânea. Saindo do erudito, né? Saindo do erudito. Quem que faria isso? Né? Quem são essas pessoas que se encontravam 2 vezes por semana, semanas que se encontravam todos os dias, para discutir poesia contemporânea brasileira? Né? Uma poesia contemporânea brasileira que vem desde Carolina Maria de Jesus, Racionais, que vai também encontrar influências do externo, porque nem tudo que é externo é colonizador. Então a gente vai também encontrar algumas referências externas para compor esse interno, para entender o que é interessante, o que não é interessante. Para eu criticar o erudito, eu preciso conhecer o erudito. Desconstruir, né? Então foi um pouco isso. Mas quase a história do mundo ali, da poesia sendo passado, desde quando o primeiro poeta sentou numa cadeira e falou um poema. Com mais de 20 estados envolvidos, né? Sim. O que é uma loucura, assim, que é uma loucura, uma felicidade. E só foi possível por um apoio de uma lei federal que deixou os artistas sobreviverem um pouco mais nessa pandemia. Se não fosse essa lei federal, eu acho que teria sido uma situação muito difícil para muitos artistas, muitos artistas. E eu acredito que para todos, né? Que a sobrevivência do artista é a sobrevivência da sociedade, né? Sim, então imagina, esse projeto, por exemplo, reuniu tanta gente, foi tão bonito. Ele teve um público indireto e direto de mais de 50 mil pessoas. Então, assim, foram 50 mil pessoas que passaram, que chegaram em algum momento, viram alguma coisa dali. Talvez nem tenham lido algo, mas viveu alguma coisa ali. Viu um post, viu um poema sendo declamado. Então, isso para mim é muito interessante. Isso para mim é muito bonito. Pode se identificar e sentir a poesia, né? Sim. E deixar ela acontecer. Não atrapalhar a poesia. Às vezes a gente tem mania de querer atrapalhar a poesia, né? O poeta às vezes coloca o ego na frente e aí o que realmente importa não é contado. Eu acho que um grande problema que a gente tem hoje em dia é quando o ego entra na frente da palavra, quando o ego entra na frente da literatura. Aí a gente estraga tudo, não serve de nada. Daí o poeta acaba atrapalhando a poesia. Ele tá ali, o poeta atrapalhando a poesia no lugar de simplesmente deixar ela existir, entender o corpo como essa plataforma de discurso, de história que fala. E deixar o corpo falar. Deixar de ser essa pedra no meio do caminho. Né? Deixar de ser essa pedra no meio do caminho. Bom, gente, durante o programa a gente escreveu uma poesia para ler agora, no encerramento do programa. Então vamos lá. Sem imagem, dando porrada nas máscaras, a desfazer o tempo, remoendo a poesia de resposta rápida, curta, caindo faces em versos, no reverso do chão revolto, torto na curva deste rio de concreto, parado no invisível, sem imagem. Que lindíssimo isso, que lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Aprender a cair é basicamente isso. Aprender a cair, afofar o território. Lindo isso, lindo. Bom, muito gente, obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o podcast Poesia para Sentir, que você pode acompanhar em todas as redes do jornal O Estado MS. Obrigado. Sossega o peito, viva a vida, tudo em seu lugar. Respeito ao tempo, tempo, tudo vai durar.